Alô, galera do Mengão. Primeiramente, eu posso desejar a vocês uma boa noite, né? Depois de longo e tenebroso inverno, estamos aí de volta com o nosso canal. E eu tenho para falar para vocês, galera, primeiramente gostaria que vocês dessem um like no canal, se inscrevessem, né? Para que a gente possa continuar fazendo aqui mandando esses vídeos bacanas aí, falando o que muita gente não tem coragem de falar. Bom, galera, peço aí a vocês que ajudem o canal, tá? Curtam, deem um joinha aí no canal. E o que eu tenho para falar para vocês, galera, é que infelizmente, mais uma vez, nós fomos eliminados de uma competição. Essa tragédia já estava anunciada. Marcos Braz, Landim, BAP e seus asseclas, por favor, não deixe o Renato nem dar a coletiva. Não deixe o Renato nem dar a coletiva. Porque eu vou falar para vocês uma coisa. Como é que vocês montam um time com jogadores com passagens pelo futebol europeu e coloca peladeiro para treinar o time do Flamengo? Bom, nós tivemos o Domi, que é europeu, mas olha só, gente, o Domi não tinha feito nada na vida ainda. Então contratar o Domi foi um erro. Usando como referência o fato dele ter sido auxiliar do Guardiola, isso não quer dizer nada. Ele teria que treinar um time, mostrar resultado e ser merecedor de ser treinador do Flamengo. Então começou o processo de desconstrução do Flamengo ali com o Domi. Continuou com o Rogério Ceni, que muitos defendiam que o Rogério Ceni é vencedor, que ele fez um trabalho excepcional no Fortaleza, amigo. Pegar o time do Fortaleza e ser 11º colocado do Campeonato Brasileiro. Nesse Campeonato Brasileiro medíocre que a gente tem de treinadores ruins, de times ruins, é muito fácil. Eu quero ver ele fazer o que o Vojvoda tem feito. Fortaleza hoje é 3º colocado no campeonato, à frente do Flamengo, com um time que não teria nenhum jogador titular no time reserva do Flamengo. E ele consegue ser vice-líder. Para aqueles que defendem o Renato, e como defendiam o Rogério Ceni, eu vou falar uma coisa para vocês. Mano Menezes, Tite, Vanderlei Luxemburgo, o Alberto Valentim, que hoje deu um nó tático no Renato, ele foi mandado embora do Botafogo. O Botafogo demitiu por deficiência no trabalho. E ele hoje deu um nó tático no Renato. Mais cedo eu estava assistindo o jogo do Fluminense com o Santos. O mesmo Fluminense que atropelou o Flamengo domingo no Maracanã, hoje perdeu para o Santos de maneira categórica. Vou perguntar a vocês, será que o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio, o Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Vitinho, os caras desaprenderam a jogar bola? Parte da torcida do Flamengo vai falar assim, pô, você tá falando do Vitinho, Michael, os caras são não. Jogador mediano, que eles são medianos, tá? Os titulares não. Os titulares do Flamengo são, como o Bruno Henrique diz, outro patamar. Mas não adianta você pegar um time, mesmo com o Flamengo completo, o Flamengo fez jogos ruins nessa temporada. A questão das goleadas, gente, vamos lembrar que o Flamengo fez jogos muito duros, sofreu muito no primeiro tempo dos jogos e achou gol em contra-ataques. Quando descobriram que jogar contra esse time do Flamengo, atacando, é suicídio pela velocidade do Michael, do Bruno Henrique, pela transição rápida que o Flamengo exercia, eles fizeram diferente. Esse time não tem uma memória tática para nos atacar. Vamos fechar aqui e sair na boa. O Cuiabá abriu a porteira. E eu tô com medo da final da Libertadores, sabe por quê? Porque se tem um time e um treinador que sabe se defender muito bem, ainda tem jogadores que podem fazer o que o Atlético fez hoje, é o Palmeiras. Gente, a gente vai pegar o Palmeiras, que hoje é vice-líder do campeonato. Que tem um time melhor que o nosso? Não.
mas tem um treinador muito melhor que o nosso, apesar de eu achar ele fraco. Então, como eu estava falando, esses caras, Luxemburgo, Renato, aí quando você vai falar mal desses caras, aí vem a imprensa pachequista. Porque os treinadores brasileiros são bons, porque só quer saber de europeu. Pô, cara, o Abel ruim, fraco como ele é. Tá vindo aqui, ó, tá na segunda final de Libertadores, ainda tem chance de ser campeão brasileiro, como tinha no passado. O Vojvoda chegou aqui com um time chechelento e tá aí na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, a 1 ponto do vice-líder. Então, gente, o que acaba acontecendo é que a gente não abre os nossos olhos para o que está bem à nossa frente. Para que não falem que eu sou engenheiro de obras prontas, quando o Flamengo contratou o Renato, eu fiz um vídeo. E eu disse que o Flamengo iria trocar 6 por meia dúzia, entre ele e o Rogério Ceni. Cada um com as suas valências, mas era 6 por meia dúzia. E eu estava muito certo. Vamos lá, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arão, Andréas, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Eu pergunto a vocês, esse time é tão diferente do time de 2019? O outro dia estava dizendo que o Andréas substituiu muito bem o Gerson, até o suplantou. E isso é verdade. Prende menos a bola, tem um recurso da batida na bola de fora da área, das faltas. Isso é verdade. E aí o que o nosso treinador faz? Adianta ele, porque ele tem que jogar como o Arrascaeta. Irmão, joga com 3 atacantes. Tenta conversar com o Kennedy, ver se ele joga de meia. Traz o Everton Ribeiro para meia, bota o Kennedy, que o Everton Ribeiro já jogou assim no Flamengo, no próprio Flamengo. Mas não, ele fica preso às convicções dele. Não, o André, como ele diz, está no lugar do Arrascaeta. Então, paga-se pela teimosia do treinador. E aí vamos o time reserva do Flamengo. Gabriel Batista, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon. Vou botar nem o René. E Ramon. Diego, Thiago Maia, ou Thiago Maia, que já fez a função de primeiro volante. Thiago Maia, Diego, Vitinho e Michael, Pedro e Kennedy. Aí eu pergunto a vocês, o time do Fortaleza é melhor do que esse time reserva do Flamengo? Não. Mas o nosso treinador, com as desculpas de sempre, achava, não, porque eu perdi fulano, perdi ciclano para a seleção, mas ele tinha um time reserva excepcional. E o Flamengo montou esse elenco para que ele não desse esse tipo de desculpas. Quando ele estava lá no Grêmio tomando de 5 do Mister, ele falou que um time de 200 milhões era mole. Renato sempre foi falastrão. Renato vive de uma Libertadores em que ele ganhou, porque a imprensa tem memória curta, mas eu não tenho. O time do Renato, o Grêmio, pegou o Botafogo nas quartas de final, treinado pelo Jair Ventura, filho do Jairzinho Furacão. Foram 2 jogos muito difíceis. No primeiro jogo aqui no Rio houve um empate, ou o primeiro jogo aqui o Grêmio ganhou de 1-0, uma coisa assim. Sei que o Grêmio ganhou um, empatou o outro. E o Botafogo jogando muito melhor que o Grêmio e tendo sido roubado. O Botafogo teve pênalti, teve o gol do Grêmio, eu acho que foi irregular. Essa memória eu não tenho, mas eu lembro bem dos resultados dos jogos. E como foi a polêmica em termos desses 2 jogos. E chegou até a final pegando 2 babas e foi campeão. Como aconteceu agora, ele está se gabando, pegou, o Flamengo pegou 2 babas nas quartas e nas oitavas. Na semi pegou um time mais ou menos, deu trabalho. Vocês lembram do primeiro jogo do Flamengo aqui no Maracanã, contra o Barcelona? Com 10 minutos, os caras deram 3 sustos na gente. Não fosse o Diego Alves, que hoje podem condenar, mas o Diego Alves tem muito mais crédito do que outra coisa. A gente tem que focar que eles têm um grupo de jogadores focados, interessados. Eles estão muito chateados. Gente, olha a expressão do Felipe Luiz ao sair do jogo hoje. O cara tá vendo que ele tá na mão de um cara que não tem a menor condição de treinar o Flamengo. E mesmo assim as pessoas dizem não, que ele é um bom treinador, que ele é bom treinador, e a gente vai se afundando. Talvez para a mídia de São Paulo isso seja o deleite. Eles vão falar mesmo que o Renato é bom treinador. Só tem um lá, o Flávio Prado, lá da Jovem Pan,
que diz que ele não é, mas os outros dizem que ele é bom porque ele está afundando o Flamengo, é isso que eles querem. Eles não querem ver o Flamengo virar o Bayern aqui do Brasil, virar o time que vai ganhar tudo. Então, quanto mais puder afundar o Flamengo numa crise sem fim, eles vão afundar. Então, o que acaba acontecendo é isso. Aí, como eu falei, Mano Menezes, esses caras todos, uma vez o Leverkusen, treinador brasileiro, campeão, foi campeão no Atlético, foi campeão no Cruzeiro, ele virou e falou uma coisa que é a definição exata de alguns treinadores aqui do futebol brasileiro, como Joel Santana, Oswaldo de Oliveira, e por aí, Filipão, por aí vai. Ele falou assim, eu sou um burro com sorte. E os treinadores brasileiros, em sua esmagadora maioria, salvo alguns, são burros com sorte. Vocês querem ver um cara que foi um estrategista da bola, que ganhou uma final de brasileiro contra o Botafogo na estratégia, e ninguém fala nada dele? O Carlinhos. Carlinhos ganhou dois brasileiros pelo Flamengo. No de 92 ele tinha um time inferior ao Botafogo, mas ele tinha jogadores que decidiam. E ele criou situações para que esses jogadores decidissem e fossem campeões. E hoje Carlinhos não é lembrado nem. E o Renato não, o Renato é um treinador, vai ir para a seleção. Gente, olha como eu torci para o Tite cair para o Renato ir embora. Espero que essa derrota de hoje tenha mandado o Renato embora do Flamengo. Tenha mandado embora. Diretoria do Flamengo. O melhor treinador do futebol brasileiro está à disposição de vocês. Chama-se Vojvoda. Vou falando aqui agora, esse cara vai dar um jeito no time do Flamengo. Felizmente, eu gostaria que o Jorge Jesus voltasse. Gostaria mesmo, para calar a boca dessa imprensa pachequista e canalha que disse que se ele aqui estivesse, ele não teria o mesmo sucesso. Pô, cara. O Gabigol saiu e olhava para o banco, tinha um Lincoln. Hoje ele olha até o Pedro. Se ele olhasse hoje, teria o Pedro. Quando que ele pediu o Michael, quando ele trouxe o Michael, ele cansou de brigar com o Michael nos treinamentos, para o Michael driblar perto da área e no campo de defesa do Flamengo tocar e se lançar perto da área, fazer o que o Michael fez hoje. Por que ele fez, quase ele fez esse gol ontológico hoje, que merecia? Porque todo mundo ficou com medo de fazer falta e ali ele é letal. Então, gente, a gente tem que olhar futebol como ele deve ser olhado. Hoje, ele perdendo o jogo já de 1-0, o Diego reclamou que ia sair, ele mandou o Thiago Maia aquecer. Ele perdendo. E aí, no intervalo, ele mudou a alteração. Ao invés de colocar o Thiago Maia que queria colocar, ele colocou o Michael. Mas aí já estava 2-0 os caras. Então, o que acaba acontecendo? Para vocês verem como o cara está perdido, como o cara... Cadê aquele rapaz que detonou o Rogério Ceni? Por que o Flamengo não contratou ele de novo, que ele ia detonar o Renato de novo? Porque a diferença do Renato para o Rogério Ceni é que o Renato é amigão de jogadores. E tem um comentarista, né, da Bandeirante, chamado Edilson Silva, que ele dizia muito isso na época do Abel, mas Edilson, na época do Renato, também voltou. O jogador fala, eu tenho que ir ali no dentista, vai. Eu tenho que ir ali, vai. O Mister não tinha isso. Tu quer ir no dentista? Tudo bem, no próximo jogo você está no banco. O Mister não tinha isso. O Flamengo tem que ter um treinador sério, capacitado. No futebol brasileiro, infelizmente, nós não temos. Não tem Cuca, não tem ninguém. Não tem. Tá por mais do que provado que muitos treinadores decentes do futebol, não só europeu, mas também do sul-americano, traz o Marcelo Galhardo, Flamengo. Não quer trazer o Vojvoda? Pega o Galhardo lá no River. Você não vai dar jeito nesse time. Agora, o que não pode, gente, é vocês acharem que o Renato está, com a desculpa que ele dá aqui, é seleção, é contusão, e aí a gente passando esse vexame, que vai voltar a piadinha com cheirinho de novo. Galera, eu não vou poder ficar mais tempo, vou fazer um novo vídeo com vocês daqui a pouco, tá? Para continuar nosso papo aí, tá? Saudações rubro-negra, a gente, como disse o nosso ídolo Gabigol, vamos dar a volta por cima.